O amor, o trabalho e o conhecimento são a fonte da nossa vida e deveriam regê-la. Wilhelm Reich é o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, na fábrica da Behring, no Rio de Janeiro. Para começar a conhecer a vasta obra de Wilhelm Reich, será que é importante a gente lembrar de uma outra figura fundamental quando se pensa em psicanálise, chamada Sigmund Freud? Sim, certamente os dois encontraram, eles eram contemporâneos, né? Em 1919, ele encontra pela primeira vez o Freud, tem uma impressão profunda do Freud, né? Ele fala da movimentação das mãos do Freud e da energia que o Freud tinha, e se interessa muito porque ele estava na faculdade de medicina e se interessa pela sexualidade. Então ele chega à psicanálise pela sexualidade. Portanto, é um começo e tanto, né? Se conhecer Freud, mas ao mesmo tempo também negar algumas questões ou encontrar outros caminhos, né? Renato, é isso mesmo. O Reich foi contemporâneo do Freud, mas fez sérias divergências posteriormente, a partir das experiências na clínica dele, que levantaram certas questões da teoria da clínica. Essas divergências criaram trabalhos tão diferenciados como o ingresso do corpo na clínica psicanalítica e, posteriormente, numa sucessão quase infinita de disciplinas que foram estudadas, sociologia, biologia, física, até cosmologia. Ou seja, o pensamento reichiano criou, na verdade, um grande construto, uma grande visão sistêmica que tem alguma coisa a dizer a respeito de qualquer funcionamento do mundo, não só a respeito do funcionamento da vida emocional. E será que a gente teria alguma questão do aspecto, alguns aspectos da vida mesmo do Reich que nos ajudem a entender essa trajetória? Sim, porque ele é um homem desse período entre guerras, faz a virada do século XIX para o século XX, nasce em 1897, vai participar da Primeira Guerra Mundial e vê a ascensão do fascismo. Então, cria-se toda uma construção e uma obra e uma vida que dialoga com essa questão do totalitarismo. Então, escreve sobre sua vida e, ao mesmo tempo, sobre as questões sociais latentes daquele tempo. Ou seja, um pensador que soube colocar o que viveu a serviço da sua obra e que hoje em dia soa mais contemporâneo do que nunca. Com certeza, com certeza. Eu sinto assim que as pessoas muitas vezes veem o Reich como datado, né? Muitas vezes, totalmente de forma equivocada, acho que todo mundo concorda comigo, todo mundo que está aqui, porque ele está falando de vários aspectos que se repetem de forma absoluta hoje em dia, desde a repressão sexual até os aspectos de como o encouraçamento, a rigidez, né, do ser humano vai estar absolutamente ligada com a maneira que ele se relaciona com a política, né, com a organização social, com a busca por um sistema em que ele se coloca de uma forma infantil, né, com alguém tomando todas as decisões por ele, que vai se relacionar com o fascismo, né, os microfascismos, enfim. Depois a gente pode falar mais, mas são infinitos aspectos que hoje são absolutamente fundamentais de serem lidos através da visão reichiana, né? Posso complementar uma coisa importante? Uma coisa muito importante no pensamento reichiano foi que ele conseguiu fazer uma diferenciação. Normalmente nós associamos o fascismo, o autoritarismo à direita. O que o Reich revelou é que o autoritarismo, o desejo de esmagar e dominar o outro, tanto pode ser de esquerda quanto de direita. Tem o fascismo vermelho e o fascismo negro, vamos dizer assim. Portanto, estamos aqui falando de um psicanalista, mas estamos falando de política o tempo inteiro. Correto. Eu acho que o que o Reich traz é essa indissociabilidade entre psicologia, sociologia, política, essa forma que cada um de nós se subjetiva a partir de vários atravessamentos históricos, questão de gênero, de raça, e o Reich traz isso. Só que ele traz isso de forma muito vigorosa, no primeiro momento, entendendo que o marxismo poderia ser uma alternativa que se contrapunha ao capitalismo hegemônico naquele período, né, pós-revolução industrial, que mais tarde, como o Nicolau falou, ele também vai fazer severas críticas que no seio do marxismo, tal qual ele viu na União Soviética, resistia também o que ele chamou de fascismo vermelho. Então, ao fim e ao cabo, o que o Reich se interessava é de averiguar em todas as formas de sociabilidade a presença do autoritarismo e a sua presença como produz efeitos extremamente negativos na subjetividade nas relações interpessoais. E aí, então, a gente volta para o corpo. Né? Porque ele, quando trabalhava como psicanálise, né, ele começou a desenvolver uma técnica que chamava análise do caráter.
né? Então ele começava a olhar muito mais como o sujeito falava as coisas do que o conteúdo exato da fala, né? E quando ele começa a dar ênfase a esse como o cara se expressa, como ele fala, como ele faz o gesto, como ele se move, né? E ele começa então a passar gradativamente de um olhar, né, para o sujeito para um olhar para o corpo do sujeito também, né? E dava o nome disso de análise do caráter. Análise do caráter, porque havia uma construção de um jeitão pessoal da pessoa e de uma série de defesas que iam se articulando numa totalidade, funcionavam como uma totalidade. Para ele, não existia um sintoma isolado. Todo sintoma se referia a um sujeito como uma totalidade, né? E a partir daí ele começa a trabalhar e a tocar esse corpo. Porque se esse corpo se expressava, né, ele também tinha toda uma expressão muscular que se contraía e que fazia com que certos hábitos e certas maneiras de estar no mundo fossem repetidas e fossem mecânicas, né? E ele desfazia isso para que os afetos viessem e o sujeito pudesse fluir como uma totalidade. Eu acho só interessante voltar à questão do caráter, né? Porque normalmente a gente se refere a caráter como algo ético, moral, né? Falando de tal mau caráter, né? Mas no caso do Reich, a análise do caráter é de uma estrutura caracteriológica que nos produz a partir do nosso encontro com o social, inicialmente a partir da família. Ele vai dar um olhar especialmente da família como sendo um Estado em miniatura, é uma frase célebre dele, né? Que ele diz que a família espelha e reproduz o Estado e vai, junto com nossas formas de interação social, produzindo esse jeitão de estar no mundo, portanto esse caráter, que não deixa de ser a forma pelo qual nós não só construímos esse nosso jeito, como incorporamos também valores, tanto da moralidade vigente quanto valores ideológicos, valores de mercado. Então nós somos não produtos exclusivamente, mas agimos numa relação direta entre indivíduo e sociedade, onde essas forças estão permanentemente atuando. E o olhar que ele deu, portanto, é essa indissociabilidade de produzir uma clínica que também tivesse esse atravessamento social, que, portanto, nosso caráter fosse um fenômeno também social e político. É uma obra poderosa, né? No momento que ele consegue fazer um apanhado tão grande do indivíduo e do indivíduo no mundo. É uma obra poderosa e por isso também é complexa e difícil, principalmente para nós ocidentais e modernos, vamos dizer assim. Então, o Reich é uma espécie de renascentista, como eu mencionei antes. Ele lida com um conjunto de disciplinas diferentes que forma uma espécie de amálgama dessas disciplinas e daí surge condensado, digamos assim, esse pensamento sistêmico. Então, a importância do Reich está justamente nisso, a dificuldade do lidar com o pensamento dele também de uma forma prática, para a maior parte das pessoas reside justamente nessa complexidade. E surge então uma palavra importante, já foi dita aqui, para a gente entender melhor no próximo bloco, que é couraça. Não sai daí, a gente volta já. O Universidade está de volta na Fábrica Bering, no Rio de Janeiro, falando sobre Wilhelm Reich. Ju, no bloco anterior você nos contou algo do momento histórico que ele vivia, mas existe algo da vida pessoal dele que também seja importante a gente saber, até para entender como que algumas coisas reverberaram depois na sua obra? Ele mesmo teve essa preocupação, né? O Reich, ele constrói uma narrativa autobiográfica. E depois, em 1954, ele concede uma entrevista em que ele retoma questões da história de vida dele. Então temos essas duas grandes fontes, a própria produção dele e, obviamente, a obra dele, em que a gente tem uma série de questões da história de vida. Mas é isso, é uma figura que nasce em 1897, que participa da Primeira Guerra Mundial, está muito atenta a esse processo de ascensão do fascismo e começa um processo, obviamente, de perseguição política. A obra dele é muito impactante porque atravessa as discussões morais e, ao mesmo tempo, ao associar as questões do comunismo e da leitura que fazia do marxismo inicialmente com a questão da repressão sexual, gera problemas tanto dentro do partido, que ele vai ingressar com mais interesse, depois a saída dele do partido. Então, tem o rompimento com Freud, o rompimento com o partido, e isso tudo dentro de uma perseguição
que vai gerando uma peregrinação do Reich por vários países. Então, ele termina a vida dele nos Estados Unidos, então na prisão, e ele morre na prisão, mas ao mesmo tempo foram várias tentativas de encontrar esse lugar. Então, a questão para ele dos fascismos, dos autoritarismos, é absolutamente recorrente. Na história de vida dele, em especial na infância, a morte, o suicídio da mãe, dentro de uma questão que é muito sensível, que é de uma traição, e ele, ainda na infância, gera um impacto que eu considero significativo e que ele coloca como significativo na narrativa autobiográfica dele, como algo que impulsiona essa escrita sobre o autoritarismo e esse questionamento que faz tanto a uma burguesia liberal e nas discussões que se coloca sobre a própria psicanálise, e depois todo o questionamento dele do Partido Comunista e a forma e as leituras que ele faz do marxismo depois e os ressentimentos possíveis. Então são muitas histórias que ele mesmo conta e que ele mesmo vai ressignificando. E que traz essa noção de microfascismos que a gente pode introjetar? Sim, eu acho que a atualidade do pensamento do Reich é justamente essa, fazer com que a gente possa criar uma dobra sobre si mesmo e reconhecer que o autoritarismo não está fora, também está em nós, está nas nossas práticas de vida, nas nossas sociabilidades. Se o autoritarismo ele age sobre nós, produzindo somatizações, né, tensões, produção de caráter, ele também atua de nós para com os outros, reproduzindo essas práticas de poder. A atualidade do seu pensamento, portanto, é reconhecer que a emergência do fascismo ele não se situa fora, mas se situa dentro de nós, ao lado de nós, nas nossas próprias práticas de micropolítica, no nosso cotidiano, portanto. E aí a gente deixou uma palavra no final do bloco anterior para aprofundar aqui, que são couraças. O que essa palavra tem a ver com isso que a gente começou a falar aqui? É uma longa história, mas se fôssemos usar uma linguagem psicanalítica, né, couraça seria uma espécie de sinônimo de defesa, das defesas psíquicas que são inconscientes. Mas a couraça é uma espécie de contrapartida somática da defesa psíquica. A couraça é uma espécie de enrijecimento somático que tem como função deter certos impulsos que foram recalcados geralmente na infância e estão vigiados pelo superego. Na medida que esses impulsos ameaçam surgir à consciência, isso remete a um fenômeno muito contemporâneo. Nós acabamos de sair das eleições agora, estamos vendo violência por toda parte, e esse olhar ainda não foi lançado sobre isso, que é aquilo que ameaça, é uma espécie de transposição que a gente pode fazer da psicologia individual para a psicologia de massa, saindo da antropologia, saindo da etologia, e vendo como aquilo que ameaça a sanidade do indivíduo, aquilo que é vivido como ameaça, pode ser transposto para a sociedade e ver, da mesma maneira que o indivíduo ameaçado ataca a si mesmo ou ataca o outro que ameaça, na sociedade está acontecendo a mesma coisa. Ou seja, as radicalizações têm como base especialmente o fato das identidades das pessoas, as identidades culturais, grupais, estarem sendo ameaçadas e provocando ataques através dessa intolerância. E existe um moralismo também, um conservadorismo contemporâneo que vem servindo de base para essas violências. Isso também já estava presente na visão que o Reich tinha do mundo, né? Com certeza, com certeza. E acho que justamente muita gente acha que isso hoje em dia não se dá da mesma maneira, quando se dá muitas vezes de maneira absolutamente igual e muitas vezes de maneira sutilmente diferente. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que, teoricamente, hoje em dia não existe... muitas pessoas têm uma visão muito mais aberta, muito mais liberta sobre sexualidade, sobre homossexualidade também, sobre várias questões. Porém, o que o Reich fala é que a gente não transforma a nossa couraça só com discurso. A gente tem que transformar isso... a gente tem no nosso corpo um patriarcado de 6.000 anos, ele fala assim, né, grosso modo. Então, a gente carrega no nosso corpo um patriarcado de 6.000 anos que não vai se romper de um século para o outro pelo discurso se modificar. E sim, ele precisa de muito trabalho aí de cada um sobre si para modificar essas couraças e, portanto, esse autoritarismo também que está incrustado na gente, né? E precisa de muito trabalho de cada um consigo mesmo e social, né? Muito trabalho social para a gente conseguir prevenir a neurose e desfazer essa couraça social e individual que está aí, né? Nós estamos em 2018 vivendo essa avalanche toda da onda conservadora e essa questão social acaba sendo absolutamente latente para que a gente lide
E nós estamos, de alguma forma, nas comemorações de 68, e a obra do Reich, ela é repensada e redimensionada em 68, como um grande movimento, dentro de um grande movimento contracultural. Então, de alguma forma, eu acho que é muito significativo nós estarmos aqui hoje, nessa semana, em que todos estão aí, de alguma forma, apreensivos ou observando, ou percebendo de que forma, depois de um processo eleitoral, nós vamos lidar, né, com um governo que se diz e que se coloca como conservador, discutindo Reich, que de alguma forma coloca para a gente todas as questões dos nossos autoritarismos, as nossas questões sociais, e uma vontade, um desejo imenso de recuperar aquela leitura do Reich de 1968. Não é? Ou seja, o legado da morte dele, da obra, de todas as contradições possíveis, mas a força dessa obra que gera as discussões sobre revolução sexual e tudo isso. Então, eu acho que estamos num momento muito significativo para falar do Reich. E um momento importante também de entender como é que o nosso corpo precisa ser trabalhado para que a gente entenda os nossos fascismos, democracias internos e possa ser mais feliz no próximo bloco. Mas antes, se liga nessa dica. O Instituto de Formação e Pesquisa Wilhelm Reich tem como proposta a formação de analistas com base no pensamento e na teoria clínica de Wilhelm Reich. Acesse o site. A Unidiversidade está de volta na Fábrica Bering, falando sobre Wilhelm Reich. Pedro, como é que a gente pode, depois que já foi falado aqui, lembrar do corpo e de como é importante a gente ter uma relação saudável com esse corpo para não cair nessas ciladas autoritárias que muitas vezes residem dentro da gente? O principal conceito de saúde, vamos dizer, né, que ele propunha, era a potência orgástica. Né? Existe um certo desvirtuamento quando se pensa em potência orgástica de só sexualidade. Mas, na verdade, a potência orgástica é uma totalidade do sujeito. É o afeto, né, a relação fluida do sujeito. É interessante porque ele tinha um conceito também de praga emocional. Né? Esse conceito eram pessoas com muita carga energética, que estavam encoraçadas, né? Mas que tinham uma capacidade de produção muito grande exatamente por causa dessa carga energética. Então elas tendiam a cair ou para a fofoca, né? Ou para a pornografia, ou o combate extremo à pornografia, com um moralismo extremo. Né? Então, todas essas formas de desfazer, elas têm uma atuação social muito grande. Né? É interessante porque é uma coisa muito dialética. Né? A sociedade imprime o nosso caráter, né? As repressões ou as formas de estabelecimento das relações sexuais e amorosas na sociedade nos imprime, e nós imprimimos à sociedade essas mesmas formas, né? De maneira deturpada exatamente pelo nosso encoraçamento. Portanto, é este um dos caminhos, tentar entender como a gente pode levar uma vida orgástica, entendendo isso muito além do orgasmo sexual? Sim, como o Pedro colocou, né, assim, a partir de 68, com a contracultura, houve um problema com o pensamento reichiano, que foi essa mesclagem entre a contracultura e o pensamento reichiano, e houve uma espécie de distorção do pensamento reichiano. Então, a importância da sexualidade, como o Pedro muito bem colocou, que é vista de uma forma completa na ótica reichiana, ou seja, envolve a sexualidade, envolve o afeto, foi distorcida por uma coisa mais como amor livre, no sentido de trânsito com quem você quiser e principalmente não se envolva. Então, se nos anos 50 nós tínhamos a repressão sexual, hoje nós temos a repressão afetiva, ou seja, a problemática da neurose, ela persiste agora com uma outra ótica. Mas um adendo a isso, né, quando nós nos vemos como neuróticos e limitados, faz parte da neurose uma limitação da minha autonomia. Isso, do ponto de vista político, é muito importante, porque nós temos, na história recente do Brasil, duas lideranças que se caracterizam pela mesma coisa, ou seja, por evocarem nas pessoas uma ideia de mistificação, são lideranças que estariam acima do bem e do mal, e que precisam, para isso, de liderados que queiram quem os comande e assuma a responsabilidade da vida de cada um por eles, Lula e Bolsonaro. Ou seja, uma infantilização da gente precisando de alguém que aponte caminho. São pessoas infantilizadas que precisam de líderes que queiram dominar essa infantilização. Não existe fascismo sem fascistável, vamos dizer assim. Sem tesão não há solução?
eu acho que isso é uma das teses mais certas que existe, né? E eu acho que o Reich traz justamente isso, a possibilidade de uma vida potente. Há um pensamento vitalista na obra dele que ele traz através da própria expressão afetiva, a sexualidade vivida nessa relação com os afetos, mas essa própria potência orgástica que você falou. Na verdade, a ideia do orgasmo como uma espécie de explosão energética, de explosão de vida, ela está muito além do ato sexual, né? Mas viver uma própria existência tesuda, uma própria existência potente, é algo que está diametralmente oposta dessa última questão que foi apresentada, né? De pessoas enfraquecidas. A questão que eu acho que é também interessante, que é justamente o enfraquecimento dessa vitalidade, o enfraquecimento dessa vida mais potente é algo que é condizente com as organizações sociais autoritárias. Ou seja, o adoecimento, a neurose não deixa de ser, ao fim e ao cabo, uma peça que se acopla muito bem às relações autoritárias. Uma das formas de lidar contra o autoritarismo, há várias, mas é essa insurgência, essa forma libertária de tocar a sua própria vida e a forma de lidar com esses próprios microfascismos, ele passa muito por isso também, né? Então, eu acho que a obra do Reich, ele expande a ideia da clínica individual para uma própria ação coletiva, até porque a liberdade é uma prática social. Minha liberdade não se extingue na liberdade do outro, pelo contrário, ela se amplia com a liberdade do outro. Duas pessoas pensando de forma libertária sua existência, ela tem muito mais jogo, muito mais relação do que eu pensar minha liberdade só no plano individual. Isso é coisa do liberalismo, né? Rompendo a noção de liberdade individual para a liberdade social, a gente tem o que o Reich propunha, né? Uma clínica ampliada. E uma clínica que, a partir do pensamento dele, propiciou o surgimento de muitas outras clínicas, muitas outras formas de pensar e lidar com o corpo, né? Sim, a gente costuma dizer que tem a neo-reichiana e a pós-reichiana, né? A neo-reichiana, aí principalmente vinda do Lowen, né? Representada pelo Lowen, que é uma ideia da bioenergética, que tem mais uma concepção que pega mais o lado do Reich da sexualidade, né? Da descarga energética, do contato com as emoções, do botar para fora, vamos colocar assim, né? Que também é uma das terapias mais conhecidas do Reich, e tem as que a gente pode chamar de pós-reichianas, que tentam respeitar o pensamento do Reich como um todo, como compreendendo que esse pensamento tem um todo que não pode ser fragmentado e que, portanto, sexualidade, energia e política têm que estar sempre pensadas juntas, sempre sendo pensadas juntas, né? Que eu acho que é o que até foi falado aqui, a questão da interdisciplinaridade do Reich, que é um tema tão difícil hoje em dia, né? Para as pessoas conseguirem raciocinar de forma interdisciplinar. Isso é uma questão que as pessoas vêm colocando muito na universidade, né, na academia, e o Reich já naquela época trabalhava muito essa questão de como a nossa mente também é enrijecida, né, nossa forma de conhecimento também é enrijecida, e por isso que a gente tem muita dificuldade de compreender as coisas como um todo. Por isso, assim, quando ele falava de pulsação orgástica, ele estava falando que essa pulsação é igual a de uma ameba, é igual a de uma estrela. Então, ele estava realmente olhando para o cosmos e falando assim, o cientista não pode ficar com aquele pensamento fechado e olhar só para a clínica dele, olhar só para o microscópio dele, ele tem que estar olhando o que está no entorno dele, né? E isso também é uma contribuição, outra contribuição fundamental dele, né? Afeto é uma palavra fundamental quando se pensa nele também? Sim, porque o afeto ele é a síntese, né, da tese mais importante do Reich, que é a unidade funcional entre corpo e mente. Né? Ele não trabalhava com dualidade, né? Não, ele tinha um pensamento muito difícil para nós ocidentais, muito mais próximo de um taoísmo, de uma filosofia taoísta, onde não há diferença entre corpo e mente. Então há uma funcionalidade que gera um ao outro, né? E um se coloca no lugar do outro. Então quando ele falava de uma couraça psíquica, ela correspondia a uma couraça corporal, somática. Né? E quando ele falava do afeto, o afeto tinha as duas características. Ele se instituía no corpo. Quando você tem medo, você dilata a sua pupila, você acelera os seus batimentos cardíacos, você faz uma vasoconstrição periférica e, ao mesmo tempo, você tem medo de alguma coisa. Você liga aquilo a uma representação, você liga isso a uma pessoa ou uma situação. Então, as duas coisas ocorrem ao mesmo tempo. Nunca é separado. E, portanto, para lidar com esses medos, é importante a gente se entender como inteiro também. Exato. A terapia reichiana, né, a clínica reichiana, ela trabalha de um lado ou de outro.
né? Quando você quer quebrar um arame muito forte, você pode virar ele para um lado e girar ele para o outro. Isso vai facilitar que ele se quebre. A couraça também tem essa característica. Você pode ir pela palavra e você pode tocar no corpo da pessoa, né? Você pode encantoar aquele corpo, aumentando até a repressão que ele sofreu, percebendo se ele acha uma nova saída, né? Sem exagerar, porque senão você ratifica o bloqueio, ou você seduz esse corpo a funcionar como ele deveria fluidamente funcionar. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. E eu quero agradecer a Nicolau, Pedro, João, Isa e Juniele por mais uma Unidiversidade que vocês fizeram.